Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Subitamente me senti ferido por aquela risada, como nunca pensei que pudesse me sentir naquele momento, devido ao ânimo com que me movia e me deixava levar naquela discussão. Ferido por dentro, num ponto vital, que eu não saberia dizer o que fosse nem onde estivesse. De qualquer modo, agora me parecia claro, eu mesmo, não existia na presença daqueles dois. Existindo, em meu lugar, apenas o Gengê, de uma, e o Caio Vitângelo, do outro, nos quais eu não podia me sentir vivo. Fora de qualquer imagem com que eu pudesse me representar com vida a mim mesmo, como alguém que existisse, ao menos para mim, e fora de toda imagem de mim, tal como eu me imaginava diante dos outros. Um ponto vital dentro de mim se sentira ferido tão profundamente que perdi a luz dos olhos. Boa noite, eu sou Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o músico concertista William Gomes ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas, fazendo um comentário estético sobre as músicas aqui executadas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos, das 21 às 22 horas, com reprise nas terças-feiras, das 20 às 21 horas. Em nosso primeiro programa de 2009, você segue acompanhando o ciclo de estética, arte e mímese. O que a arte pode dizer da vida? Qual a experiência que temos ao entrar em contato com uma obra de arte? Diante dessas e de outras tantas questões que nos suscita uma obra de arte, é essencial, para compreendermos as questões acerca da arte, o conceito de mimesis. Não devemos entender o conceito de mimesis simplesmente como cópia, mas sim interação das ações humanas em sua essência. Essa noite, para expor e responder as questões, estará aqui o professor da Unific, Felipe Roner, que atua nas áreas de artes, comunicação, história e letras. É membro do corpo editorial da revista Critério de Arte e Cultura de Santos e dos cadernos de Arte e Cultura de Guarulhos. O problema a ser discutido na noite de hoje será acerca do conceito de mimesis para Platão e Aristóteles. Platão condena a obra de arte que seja naturalista, pois esta é cópia de um mundo imperfeito, já que para Platão o mundo perfeito é o mundo das ideias. A arte naturalista para Platão é a cópia da cópia. É uma imagem distorcida da realidade. E seria condenável porque está diante da verdade do mundo das essências e produz falsas opiniões. Já para Aristóteles, a arte imita as ações humanas. O homem, segundo Aristóteles, é propenso a imitar. Sendo assim, pela arte é possível o homem ter uma experiência diferente da cotidianidade e retornar modificado ao mundo da vida, após experimentar novas possibilidades de mundo por meio da arte. Discutir teoria da arte é relevante na medida em que se busca aqui elevar o espírito a uma condição mais sensível e mais humanizada. A relevância do tema estética e mímese recai sobre os modos atuais dos indivíduos de nossa contemporaneidade perceberem o mundo sociocultural, portanto humano, de uma forma muito distante da que o aproximaria da condição do humano genérico. Admitindo que é o ser social dos homens o fator que determina sua consciência e tendo a arte em geral como exteriorização dessa consciência, buscaremos compreender que a realização artística de nossos tempos tem pagado alto tributo ao comprometimento e fragilidade que a nossa sociabilidade moderna tem concretizado. Abdica-se cada vez mais da condição de sermos seres sensíveis ao mundo. A experiência histórica de nossa era
de modernização tem lançado a humanidade em turbilhões que a tornam cada vez mais brutalizada. Há aqui uma regressividade posta pelo individualismo, pelo estranhamento da vida, pela alienação de si e da compreensão do outro. Nesse sentido, a arte nos aparece acompanhando o moderno modo rebaixado de ser dos homens. Recuperar a discussão acerca da arte se faz verdadeiramente relevante e urgente para tornar nosso mundo mais sensível, repleto de sentido e um pouco mais próximo de nossa condição humano-genérica. E no próximo bloco, o professor Felipe Roner irá expor as suas reflexões sobre o tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais e Franco e Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Essa noite com o professor da Unifig, Felipe Roner, que irá expor acerca do tema Estética, Arte e Mimese. Professor, fique à vontade para a sua exposição. Muito bem. De início, nós teríamos que dizer e deixar claro que mímese, para os gregos, significava imitação. É necessário que a gente faça uma breve explicação sobre a ideia grega de imitação. Para os gregos, imitar não significa copiar. O Jean já colocou isso em questão.
Imitar, na verdade, significa um ato criador que está relacionado, inclusive, com as capacidades intelectivas, capacidades de entender o mundo ao seu redor, a natureza ao seu redor, que é muito mais ampla do que nós mesmos, e traduzi-las em formas acabadas. Bom, para Platão, né, mais especificamente em sua República, o que nós vamos ter é uma crítica, uma valoração negativa desse conceito de mímese relacionada às artes, principalmente às belas artes. Né? Platão entendia que o demiurgo, o criador de todas as coisas no mundo, partiu de início de ideias, de conceitos de beleza, conceitos relativos às essências que iriam compor o nosso mundo, para depois compor esse mundo, dar-lhes forma, manifestação. O que acontece? O artista, segundo Platão, que mimetiza esse ato criador, busca, de certa forma, determinadas qualidades morais que levam em consideração essas essências, para poder produzir uma tradução, de alguma forma, dessas essências. Tradução mimética. O que acontece? Para Platão, o que se dá aí é um ato de cópia da cópia. Quando falamos em beleza, não nos referimos diretamente à beleza de uma pessoa ou de outra especificamente, e Platão deixa isso muito claro. Referimos-nos a conceitos de beleza, conceitos que são metafísicos no sentido de Platão, ou seja, fora do reino físico e, portanto, não deterioráveis, né, nem fadados a erros. No momento em que o artista mimetiza a beleza da natureza, ele está almejando uma beleza de segunda mão, né? Óbvio está que os filósofos gregos debatem suas questões, discutem e avançam sobre o terreno conquistado por outros. Aristóteles, na poética, vai ter uma concepção completamente diferente da concepção platônica. O que Aristóteles vai colocar é que não é a natureza especificamente que o homem imita, pelo menos não a natureza acabada. Ele vai falar da natureza com duas adjetivações: a natureza naturante e a natureza naturada. O que seria a natureza naturante? É o impulso dinâmico indiviso da vida, do nascimento, a criação e a característica de todos os seres. Né? Vemos a natureza numa cadeira, tanto quanto vemos a natureza numa árvore. Mas não é a cadeira acabada que faz parte da natureza naturante. Para Aristóteles, estaríamos falando aí de natureza naturada, ou seja, a manifestação, o ponto final, na verdade, dessa força indivisa, dessa dinâmica indivisa. Bom, o que acontece? Para Aristóteles, a questão se torna um pouco mais complexa e um pouco mais mundana também. Aristóteles entende que essa natureza é ampla demais para que o homem possa conhecê-la, olhá-la diretamente para ele, e a forma mesma que o artista utiliza para traduzir essa natureza nos serve como experiência possível de entendimento dessas questões mais complexas, mais amplas, que dizem respeito à natureza. A natureza naturante, por exemplo, nós podemos encontrar na tragédia, na tradução da tragédia. A tragédia toma esses impulsos naturais, inclusive impulsos danosos aos seres humanos, e as traduz de forma a que possamos nos relacionar com eles num lugar seguro. Toda a experiência trágica diz respeito a um momento histórico em que o mundo grego estava numa expansão que assambarcava outros povos com uma cultura diferente. A tragédia vai trazer para o grego a possibilidade de entendimento de sua própria cultura e de confronto com outras culturas de um lugar mais, digamos, mais seguro. Né? Confrontamos-nos na tragédia com a experiência de heróis, de deuses, dos mitos gregos, experiências que levam, por fim, em geral, à destruição de si mesmo, e no momento em que isso ocorre, entendemos como se dá essa experiência, sem, no entanto, destruirmos-nos a nós mesmos. Né? Recentemente, eu fui assistir uma peça chamada A Senhora dos Afogados, né? Dirigida por Antunes Filho e baseada no texto do Nelson Rodrigues. É interessantíssimo como todos os dramas nessa tragédia, dramas
da vida cotidiana, de uma vida burguesa, de uma vida cheia de amarras e tensa em si mesma, extremamente tensa, é traduzida e nos transmitida na forma de uma representação, de uma interpretação, em que os personagens criam máscaras para essa sua representação, né? O que nós vemos, na verdade, ali no palco não é, em si, a vida acontecendo, mas essa tradução. Tradução que faz com que, por exemplo, a personagem principal fale com uma voz completamente calculada, fria. E, nesse momento, o que nós temos é a retransmissão de uma tensão através de um modo que fica claro para nós que o que vemos ali e experimentamos ali não é uma experiência real, mas a interpretação de uma experiência. Na medida em que se interpreta, que o ator interpreta, que o dramaturgo interpreta essa experiência, uma experiência que é possível, não necessariamente real, uma experiência possível, ele cria e recria a nossa experiência do mundo cotidiano. Temos acesso a esse mundo cotidiano por um lugar filtrado, de um lugar de observador e daquele que contempla. É interessante entender que esse conceito de mímese como imitação transcendia a própria experiência estética para os gregos. Ele dizia respeito e era usado cotidianamente como imitação que poderia ocorrer em vários âmbitos da vida. Imitamos a ação, os gregos imitavam a ação dos seus pais, que imitavam a ação de outros, da cultura em geral, que muitas vezes tomavam da natureza exemplos que deveriam ser, de algum modo, edificantes e dignificantes. Óbvio está que a natureza nem sempre produz somente exemplos dignificantes e edificantes. Aí ocorre o filtro que é o filtro estético, né? Temos que entender também que a arquitetura, por exemplo, não estava incluída no rol das belas artes. A arquitetura faz, efetivamente, ela não imita nada. A música imitaria a disposição de sons, a harmonia e assim por diante. A poesia, de alguma forma, a tradução literária de ações humanas ou de deidades gregas, e a escultura da mesma forma. Para entender a crítica platônica ao artista, precisamos entender também que os gregos estavam vivendo, no período clássico, um momento de avanço do ponto de vista das técnicas de criação, principalmente na escultura, ímpar. Os gregos tinham conseguido chegar a um grau de perfeição dessas esculturas nunca antes imaginado. Por exemplo, uma figura interessante, uma escultura interessante de Praxísteles é o Apolo Sauróctono, né? É algo ainda que não havia acontecido ainda. O que nós temos é a figura de Apolo reclinado com uma tensão corpórea que joga o corpo para frente e apoia um braço sobre uma árvore e inclina a cabeça de um modo muito natural. Parece realmente que estamos diante de uma obra que pode não só traduzir a vida, mas que é vida em si mesma. Essa reclinação da cabeça e todo o movimento corporal do Apolo de Praxísteles faz com que acompanhemos o seu olhar em direção a um lagarto que caminha pela árvore. Ora, o que acontece? Óbvio que Platão não ia gostar desse tipo de produção, desse tipo de produto escultórico. Para Platão, deveria o artista se dar conta e tentar trabalhar com questões mais complexas, tais como a tradução das questões divinas, das questões do demiurgo para o mundo dos homens. Um lagarto que se movimenta numa árvore é uma anedota, no final das contas. É uma anedota. A anedota que, no entanto, para Aristóteles, serve ao mundo dos homens, ao mundo vivido do cotidiano. Na medida em que ele ensina tanto, a escultura ensina tanto algo de uma técnica, de um trabalho, de um labor, quanto daquelas coisas menores que fazem parte, que compõem a natureza e compõem a nós mesmos. Óbvio que Aristóteles, com a sua metafísica, que Platão, com a sua metafísica, não estava interessado nessas questões menores da natureza. Bom, o que acontece? Esse modelo
de mímese, como que na verdade transcende o próprio ato da cópia, da imitação, e que traduz a pulsões vitais no seu ato criador, não necessariamente o objeto acabado, mas pulsões vitais no seu ato criador, vai ser retomado na Renascença. Leonardo da Vinci dizia que se tomasse um espelho, né, o direcionasse para o objeto, comparasse não o objeto, mas o espelho à pintura e se verificasse as qualidades dessa pintura através do reflexo do objeto no espelho. É claro que uma pintura não necessita do objeto. O espelho, sim, para poder refletir a representação, esse objeto representado. Se você retira uma pessoa diante do espelho, a imagem não está mais lá. A pessoa não está mais lá. A essa atitude de Platão, do renascentista Leonardo da Vinci, somamos, óbvio, uma série de dados técnicos e de conquistas científicas, típicas do homem da Renascença, do homem que domina a perspectiva como nunca se dominou até então. As figuras de Leonardo da Vinci, no entanto, não me parecem, de forma alguma, copiar ou representar uma imagem especular. Elas transcendem muito mais essa imagem especular e somam a essa imagem dados morais, momentos de tensão, o interior, a alma, na verdade, de seus objetos modulados ali na representação, na pintura. Ou seja, não só vemos a aparência das coisas, mas vemos, de algum modo, a essência dessas coisas representadas no Renascimento, nas pinturas renascentistas. Entramos em contato, na verdade, com, através das obras, com uma totalidade do ser, que, apesar de recortar um dado da realidade, é praticamente indivíduo. Bom, toda essa experiência e todos esses dados miméticos levam, no entanto, no decorrer da história da arte, a um momento em que o artista, no século XX, se depara com uma situação nova. Bom, o que nós vemos nos gregos é uma tecne. Entre os gregos é uma tecne. Basicamente, a capacidade que o homem tem de dispor de determinados métodos para chegar a um fim. Não só na arte, mas na vida e no pensamento em geral, em qualquer tipo de produção. Bom, no caso da arte, a imitação da natureza se torna um ato de labor manual. Bom, no século XX, qualquer um deve entender e ficar claro para qualquer um que a industrialização proporcionou um avanço tecnológico tal que nos é dado reproduzir qualquer imagem. A câmera fotográfica o faz de um certo modo, mas industrialmente podemos, inclusive, hoje, criar imagens de homens muito mais fiéis ao modelo real do que os gregos o poderiam no século V a.C., por exemplo. Bom, o que acontece? Há uma escultura ou há uma experiência escultórica associada a uma ruptura, à consciência do que é desnecessário ao artista atualmente, que é essa conquista da realidade, e que diz respeito à reprodução técnica da obra de arte. Talvez o principal representante da crítica à mímese, e do abandono, não só da crítica, mas do abandono estético da concepção de mímese, seja o artista francês Marcel Duchamp. Tivemos recentemente a exposição no MAM, né, sobre o Duchamp, e vemos quão agressivo e irônico era o Duchamp em relação aos cânones artísticos renascentistas, ou gregos, ou miméticos nesse sentido. Talvez a primeira experiência de Duchamp com esse modo de fazer, novo de fazer arte, tenha sido a sua roda de bicicleta. Duchamp tomou um banco e sobre esse banco pôs uma roda de bicicleta e pôs essa roda a girar.
né? O que acontece? O que nós temos em Duchamp não é mais uma experiência estética, não é a produção de uma experiência estética. Ele tinha plena consciência disso. E Duchamp não falava de escultura. Não falava de escultura. Duchamp falava de manifestações. Manifestações que tinham consciência de que todo o nosso mundo passava pelo crivo da industrialização, da técnica, de ter uma técnica de reprodução capaz de reproduzir qualquer, de modo muito mais simples e fácil do que para os gregos, qualquer natureza ou realidade visível. E Duchamp abraça, na verdade, ao invés de tentar refutar esse tipo de situação, que é contextual, que é histórica, Duchamp abraça essa situação e a traduz numa série de novas questões. Que novas questões? Questões que dizem respeito, por exemplo, não mais à tentativa de um fazer estético ou da associação de formas a um conteúdo, mas a uma questão que diz respeito, e a um conteúdo que é, de certa forma, também exterior à obra de arte, no caso dos gregos. É um conteúdo que procura traduzir as questões da natureza, que procura traduzir as questões da mitologia para as suas obras de arte. E daí a mímese, a ideia de mímese. Duchamp coloca, na verdade, um novo tipo de questão. Uma questão que não tem valor em si, do ponto de vista estético. Não tem mais, nem leva mais em consideração a estética. As novas questões de Duchamp dizem mais respeito à linguagem do artista e do seu modo de se relacionar com o mundo. Se os gregos procuravam traduzir o mundo natural ou imitar o mundo natural, digamos que nas obras de Duchamp é o mundo que compõe a obra. Um mundo visível, a cadeira associada de modo interessante, de modo inusitado, uma roda de bicicleta. O que temos aí? A cadeira é basicamente estática, né, para descanso, e a roda de bicicleta gira, se movimenta, né? O que temos, na verdade, em Duchamp é uma proposição nova, uma proposição de uma arte que, no final das contas, vai dar na arte conceitual. Conceitos que, ao longo da história da arte, vão avançar de tal modo e tomar o pensamento do artista e o fazer do artista de tal modo que se chegará a um impasse a partir da década de 60, em que as questões da linguagem são mais interessantes e o pensamento e as reflexões do artista são mais interessantes, inclusive, do que a própria manifestação da obra, do que a sua execução. Vemos agora na Bienal, a Bienal conhecida como Bienal do Vazio, a última Bienal, um andar inteiro vazio. Coloca-se em questão exatamente isso. Até onde esse impasse da obra de arte, na ruptura com a mímese, com a imitação, ou com os cânones estéticos, irá levar a nossa arte, a arte contemporânea. São expostos papéis, documentos das bienais, e esses documentos são expostos como obra de arte. Obra de arte que, na verdade, agora não está mais na obra acabada, necessariamente, mas está em todo o processo de reflexão e em todas as instâncias que interferem nessa obra de arte, na produção dessa obra. É basicamente essa situação que nós temos na contemporaneidade e que transgridem, se é que transgridem simplesmente, que não levam sequer mais em consideração a ideia da mímese. É basicamente essa a questão. Professor, é uma pena termos que ir para o nosso break comercial. Obrigado pela sua exposição. E no próximo bloco continuamos com o professor Felipe Rohner, respondendo algumas questões sobre as ideias expostas por ele nesse segundo bloco. Filosofia no Cotidiano volta já, não saia daí.
está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuamos com o professor da Unifig, Felipe Rohner, agora respondendo algumas questões acerca dos problemas por ele levantados. Bom, professor, você citou ali, no início de sua exposição, entre Platão e Aristóteles, sobre a questão da mímese. Eu gostaria que você se aprofundasse, se possível, um pouco mais sobre a questão sagrada da obra de arte na vida grega, na questão dos ritos ou da própria produção artística. Bom, a concepção grega, da vida grega e da arte grega é a de que os homens recebem dons dos deuses, e esses dons devem se manifestar, devem ser trabalhados, e o produto desses dons deve ser um retorno aos deuses. Nesse sentido que toda a arte grega é marcada por essa ideia do sagrado. Basicamente isso. Ok. Professor, pegando aqui a questão da tragédia, né, já que estamos falando dos gregos, né, e fazendo aí agora uma retomada com a arte moderna, porque assim, um dos grandes nomes do teatro moderno é o Nelson Rodrigues, no caso do teatro brasileiro. Né? E ele toma para si, além das peças psicológicas, mas a tragédia urbana, né? A tragédia urbana. Então, como é que essa tragédia urbana rodriguiana pode ser compreendida pela sua dimensão estética em face daquilo que se pensou sobre o elemento trágico no pensamento aristotélico? Bom, o que acontece? As figuras de Nelson Rodrigues, as personagens de Nelson Rodrigues, são personagens geralmente burgueses ou pequeno-burgueses, e, no final das contas, enredados em uma espécie de atomismo de problemas que só dizem respeito a eles mesmos. Né? São engendrados por eles e dizem respeito a eles mesmos. E, no final das contas, nessa individuação desses problemas, relacionam-se com o mundo urbano, em que todos os problemas dizem respeito a todos, mas todos nós nos relacionamos com eles de modo individual, pessoal e individual. O que faz com que tenhamos uma noção um pouco difusa de política e de comunidade, da noção de comunidade também.
A comunidade humana nos grandes centros é uma comunidade forçada ao encontro, ao contato, mas que não efetiva esse contato, ou esse encontro, ou raramente o efetiva, na forma de um bem comum. Então, nesse caso, a gente pode entender que essa imitação da vida que a mimese supõe, até mesmo pelo conceito de Aristóteles, ela é a imitação das ações humanas, né? Então, por exemplo, você Perfeito. tem lá o perdoa-me por me traíres, né? Quer dizer, é o ato do aborto em si. Não é pelo o simples abortar, mas são as condições humanas, os valores, a ética daquele médico que se submete a fazer o aborto e a menina morre na mão dele. Né? É o tio que se apaixona. Qualquer tio está sujeito a se apaixonar pela sobrinha. Né? Mas é o comprometimento dos laços de família que levam a tragédia a se desenvolver mais ou menos. Quer dizer, o que está sendo posto ali é a imitação da vida nesse sentido ou não? Como é que é isso? Sim, no sentido, inclusive, cultural, de uma cultura que faz parte da natureza humana. Né? É uma cultura que não pode ser relegada. Qualquer tio é possível que um tio possa se relacionar, pensar em se relacionar com uma filha, mas moralmente não é cabível. Na nossa estrutura social, não. É claro que na tragédia isso vai gerar uma série de tensões, e tensões que envolvem questões psicológicas, e a ruptura com a moral, com a ideia de moral, gera, obviamente, também o medo, a ideia da punição, do castigo, de um castigo que inclusive se dá pela publicização do ato imoral. E num certo sentido isso não acaba levando a arte aí, por essa lógica mimética, a uma condição universal? Não fez isso o Shakespeare, não fez isso a Antígona? Eu diria que é uma condição, Sócrates, né? que é uma condição universal e humana, na verdade, questões que atravessam, que podem se revelar e se dirigir a qualquer um em qualquer lugar do planeta. Né? Óbvio que cada manifestação dessas questões se dá de um modo diferente, mas o fundo, o substrato, é a problemática humana, do humano. Também tem um fato interessante no Beijo no Asfalto, né? do Nelson Rodrigues também, que é que eu vejo ali, consigo enxergar ali uma questão interessante, que ele traz à luz, o Nelson Rodrigues, ele procura trazer à luz a corrupção, né, que está acontecendo no jornalismo brasileiro, né, que é a necessidade do sensacionalismo. Ou seja, eu vejo ali uma questão da mimese, professor, não sei se você também vê assim, que o Nelson Rodrigues retirou ali, porque ele era jornalista, né, vivia ali naquele mundo, que ele retirou daquele mundo do qual ele pai vivia, dele, a família dele toda. Vivia nesse mundo, ele retirou esse problema que ele via ali, transcreveu em uma obra, né, de arte, e isso retornou para nós, que somos aficionados pelo Nelson Rodrigues, em uma outra releitura, em um novo mundo e uma nova possibilidade. Você veria mais ou menos dessa forma também a obra do Nelson Rodrigues, do artista, da criação em si, quando ele configura, ele tirou do mundo, né, e configurou numa obra e retornou ao mundo, né? Sim, na medida que essa obra retorna ao mundo, ela retorna de um modo a este mundo, e este mundo de um modo completamente diferente. Sim. Diferente, embora reconheçamos determinados dados que nos dizem respeito. Guarulhos é uma cidade que ultimamente está vivendo constantemente o efeito desse sensacionalismo. Ou seja, vemos isso acontecer e muitas vezes não nos damos conta desse acontecimento. O Nelson Rodrigues deixa de alguma forma, ele concretiza, dá concretude na arte a esse acontecer, a esse acontecimento. Portanto, por isso que às vezes sentimos, inclusive, exageros permitidos à obra do Nelson Rodrigues, que são exageros que fazem com que a nossa cegueira cotidiana, a cegueira do olhar para o cotidiano, para a realidade cotidiana, sejam, digamos que, ultrapassados. Estamos tão adormecidos, tão realmente
paralisados diante do mundo, não nos reagimos diante desse mundo, que é necessário, inclusive, em alguns momentos, extravagâncias, excessos que ao escritor, ao dramaturgo, são possíveis. Se utilizam para que possa demonstrar e abrir uma nova possibilidade de mostrar um novo mundo, né? Que, inclusive, Aristóteles coloca ali na Poética, né, como o poeta seria aquele que falaria como poderia ser o mundo, né? E não somente descreveria o mundo. Fala-se de um mundo possível. Um mundo possível. Um mundo possível. Só seguindo essa linha, aproveitando que o professor colocou a questão da estética, né, e a questão da linguagem para o artista Marcel Duchamp. Então, professor, assim, abandonar a questão estética me soa um pouco estranho, porque um dos papéis da estética é refletir, né, a obra de arte. Principalmente quando, seguindo aí o pensamento do Pareisson, Gadamer, Ricoeur, né, a estética tem que ser essa reflexão constante sobre a obra de arte, sobre o que ela diz do mundo. Não é uma crítica, não é uma releitura, e sim uma reflexão, como um espelho mesmo, né? E a linguagem seria um objeto para eles, tanto para esses três pensadores que eu citei, um objeto de interpretação, que faz parte, que está ali no momento de configurar a obra e de retornar ao mundo. Uhum. Né? Então, e você coloca que para o Michel Duchamp a linguagem estaria acima, ou seja, estaria sob a estética. Eu queria que você me explicasse melhor esse problema entre estética e linguagem. Olha só, a estética pensa a arte, mas de início nós temos que lembrar Baumgarten, que colocava a estética como função da estética, entender e reconhecer como o belo se manifesta na arte. É nesse sentido que eu falei do abandono da estética. Não da estética enquanto reflexão sobre a arte. Essa estética nunca vai morrer, apesar do Marcel Duchamp não a levar mais em consideração. Certo. O que acontece é que a questão da beleza, do ponto de vista estético, na obra de arte, já não diz mais respeito ao artista. E falei para vocês, e falei aqui, no Filosofia do Cotidiano, sobre a questão sagrada, a sacralização, que diz respeito à produção das obras de arte gregas. Ora, o que acontece? Tratam as obras de arte do mundo dos homens e do mundo possível desse mundo dos deuses também. Eles se recebe um dom e esse dom deve retornar ao mundo. Ora, na contemporaneidade, o caráter sagrado e a associação do sagrado com a vida cotidiana está esmaecida, se é que ainda podemos falar nela. Pelo menos para artistas como Marcel Duchamp, o sagrado deixou de existir. O sagrado que podemos associar, inclusive, à atividade de contemplação, que foi largamente estudada pela estética. A contemplação, em Duchamp, não existe mais. O que existe é uma tentativa, e a partir de Duchamp, é uma tentativa de dialogar com os meios possíveis de produção da obra de arte. Produção essa que lança a mão de todos os dados do mundo para compor essa obra. Né? Não mais se refere ao mundo, ela introjeta esse mundo, introjeta de uma determinada maneira e traduzindo todos esses dados culturais num mundo diferente, que é o mundo do artista. É o mundo ímpar do artista. Um mundo ímpar, mas que, de certa forma, também traz para dentro de si a vulgaridade do mundo contemporâneo. Vulgaridade que é dada, inclusive, pela televisão, pelas mídias modernas, pela reprodução ad infinito da imagem. Né? O Duchamp e a pop art, por exemplo, que se inspirou, inclusive, nas experiências duchampianas, tem plena consciência disso. E talvez seja por isso que a personalidade do artista seja tão significativa, as extravagâncias do Marcel Duchamp sejam tão significativas, porque ele já não acha que sua obra o é. Tá. Professor, não reside aí então na arte moderna, em contraposição a essa ideia da mimese, esse rompimento que você está colocando, que inclusive o Duchamp acaba propondo, uma manifestação do niilismo na arte,
À medida que você tem, vamos pegar o Nietzsche, quando ele coloca, olha, as verdades são relativas, né? E depois a fenomenologia também vai desdobrar isso bastante, né? Vai falar assim, a ideia que você tem de verdade, ela é sempre um ponto de vista sobre ela e nunca ela inteira. Então, quer dizer, um pouco essa quebra com a verdade, retomando lá atrás o que era a verdade, como forma de manifestação também do bem e do belo, né? Quer dizer, essa tríade que se completa, né, no pensamento ocidental antigo e que é desdobrada em termos estéticos até Kant, até, né, Hegel e tal, né? O rompimento com isso a partir do pensamento nihilista nesse sentido não leva a isso, não encaminha isso para a arte, quer dizer, então a verdade é um ponto de vista, a verdade ela é relativa, ela não existe na sua forma concreta, como havia dito Hegel, né? Ela não é a verdade na sua forma concreta, então destituir de significados universais a obra é dar a ela uma nova forma de compreensão dessa verdade. Quer dizer, não seria isso ou não? Poderíamos fazer essa relação? Sim, poderíamos fazer sim. Poderíamos falar de uma verdade plural, uma verdade que, no final das contas, não leva mais em consideração valores como bem e mal, por exemplo, né? A arte contemporânea não cabe mais edificar o homem. Talvez caiba a arte contemporânea produzir obras e obras que se refiram, do ponto de vista da linguagem, à própria condição do artista e à própria condição da obra na contemporaneidade. Na verdade, o que nós temos é um diálogo consigo mesmos. Né? Consigo mesmo. O artista dialoga consigo e talvez nem consigo necessariamente, mas com as obras, com outras obras e com as próprias obras, muito mais do que com a verdade, com a ideia do bem, com a ideia do mal, questões que eram, no mundo grego, essenciais e até o Renascimento, mas que provavelmente, se nós formos levar em consideração Nietzsche, com o fim, com a morte de Deus e com a ideia do para além do bem e do mal, impregnaram a arte contemporânea também do ponto de vista estético, com a perda de valores que antigamente eram levados em consideração não só do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista da inserção da arte no mundo. A inserção da obra de arte na atualidade é completamente diferente do que nós tínhamos até a virada do século XIX, por exemplo. Né? E, no final das contas, talvez seja por isso que nós tenhamos não só um grande potencial expressivo, uma série de formas novas e possibilidades novas de expressão artística, mas também a completa ausência de correlações ou de possibilidades históricas de demarcar o nosso período e entender o que nós fazemos hoje, porque fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. A verdade da obra, atualmente, é a verdade contida nela a partir de seus parâmetros intrínsecos de composição. Não dá para relacionar ou fazer uma história da arte como se fazia até o século XIX, em que nós identificamos um movimento, por exemplo, escolas, estilos, um estilo de sempre respeito a uma individuação, mas também a participação num grupo, num modo de produzir, que caracteriza o tempo, o seu tempo e a manifestação mesmo dessa obra. Não há mais estilo, não sei nem se podemos falar em estilos também. Há manifestações, como o Marcel Duchamp gostava de se referir às suas obras. Não como obras de arte, por exemplo, no caso dos ready-made, mas como manifestações do humano, efetivamente, da capacidade humana de articulações inusitadas, por exemplo. E de criticar sempre o mundo ao redor, de questionar esse mundo ao redor de si, mas criticar também e desconsiderar, inclusive, tornar-se menos sério enquanto artista, por exemplo. Talvez seja por isso que o Duchamp dava reviravoltas no seu modo de criar, que fazia, inclusive, com que os críticos não conseguissem acompanhá-lo, ou que o público, em geral, não conseguisse acompanhá-lo. No momento em que ele percebia que algo estava se cristalizando, ele voltava as costas a si mesmo. E no momento sempre se dizendo
alguém que fazia arte sem ser efetivamente um artista do ponto de vista daquele que possui um dom, por exemplo. E no final da vida, Duchamp abandonou a arte para se tornar enxadrista. Bom, professor, então muito obrigado pela sua participação. Gostaria de já lançar o convite aqui para futuras discussões. Obrigado. E, professor, como é costume aqui da casa, no final do programa, nós sempre fazemos uma explicação estética sobre as músicas que o William escolhe. Na verdade, quem faz a explicação é o próprio William, que é o nosso concertista. Então, vamos ficar agora com a explicação do professor William. No programa de hoje, executei essa belíssima música de Egberto Gismonti, intitulada Água e Vinho, competentemente arranjada para violão por Daniel Wolff. Egberto Gismonti é um compositor respeitado no mundo todo. Brasileiro, filho de pai árabe e mãe italiana, Gismonti estudou piano para agradar o pai e violão à mãe. Hoje é um mestre nos dois instrumentos, além de compositor, arranjador, intérprete, etc. Tem uma vasta obra para diversas formações instrumentais, gravadas nos seus mais ou menos 60 discos, se não me engano. Chegou a gravar algumas músicas com letra, inclusive essa que tive o prazer de tocar hoje para vocês, que é uma parceria com o Geraldo Carneiro, seu parceiro constante nessa fase de música cantada. Mas seu maior destaque é mesmo para a música instrumental. Egberto deixou muito tempo de fazer música com letra, o que é uma tristeza para os admiradores dessa fase dele. Porém, já li em algum lugar que ele realmente não ficou satisfeito com o resultado desses trabalhos com letra, né, e decidiu optar somente pela música instrumental. Inclusive, esse arranjo do Daniel Wolff é mais fiel à versão instrumental dessa música, que é uma das minhas preferidas em meu repertório. Esteticamente, essa peça tem um caráter bem romântico, já que sua interpretação deve ser feita com alma, uma característica bem comum nas interpretações de Egberto, e que ele faz questão de escrever na partitura exatamente com essas palavras, com alma. Um dos artifícios do romantismo, que era a utilização do rubato, que consiste em acelerar e desacelerar em seguida uma frase musical, né? Técnica essa que eu utilizei nessa interpretação. Eu estava procurando um motivo para colocar essa música no programa e encontrei. Já que a discussão do ciclo envolve arte, essa música é um ótimo exemplo do que podemos chamar de arte. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer a presença do professor da Unifig, Felipe Rohner, graduado em História pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC, São Paulo, além de ser membro do corpo editorial da revista Critério de Arte e Cultura de Santos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e gostaria que você comentasse sobre o novo curso que está tendo aqui na Universidade em Guarulhos. O Departamento de Artes Visuais da Unifig organizou um grupo interdisciplinar com historiadores, professores da área de letras, e está oferecendo, a partir do semestre que vem, um curso de História da Arte Brasileira que leva em consideração todas essas questões que discutimos agora, mas atreladas ao nosso tempo, à nossa história, a história brasileira, enfim. É na Unifig? Na Unifig. Isso, aqui na Vila Rosália. E para o pessoal entrar em contato lá, quem que tiver interesse, os nossos telespectadores, é direto na FIG? É só entrar em contato diretamente com a instituição que eles passam todos os dados. Ok, Felipe, obrigado. Bom, gostaria de agradecer também aos telespectadores que nos acompanham pela TV Cantareira. Visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões, críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer ainda aos colaboradores desse programa, a DAF Soluções Digitais e a Franco Bachó Móveis. Gostaria de pedir para que todos, nesse ano de 2009, tomassem cuidado, tivesse atenção às questões políticas da cidade. É um ano de mudança, temos uma nova administração, ainda que seja da continuidade do PT, mas gostaria de desejar boa sorte ao prefeito e que a população fique de olho aí nos candidatos e passe a participar mais, porque a representatividade não passa de uma árvore pintada na parede. É preciso participação efetiva da população e do cidadão para que aí sim a transformação da sociedade aconteça de fato. Enquanto for meramente representativo, isso não vai significar nada. Então preste atenção nesse ano de 2009 aí. Como bem lembrado pelo Henry, também gostaria de
desejar um bom governo ao prefeito eleito, que deu posse agora no dia 1º, Sebastião Almeida. E também vale novamente você aí tem um vereador do seu bairro, observar, tomar cuidado, dar sempre uma olhadinha o que ele está executando em favor de você e dos seus cidadãos. Bom, e lembramos também que você pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano também pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. Obrigado e até o próximo domingo. Obrigado, boa noite.